Efésios, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3. Vamos até o versículo 20. Instruções para uma vida santificada. Vamos ver um contraste o tempo todo nessa perícope. Obrigado, Naira. Acerca do certo e do errado. O correto, o recomendável e o não recomendável. O prudente e o imprudente. O bom e o mau. O abençoado e o repreendido. É bastante interessante esse trecho, essa perícope chama muito a atenção. É bastante curiosa essa forma com que o apóstolo Paulo constrói esse trecho da epístola. Essa é a 10ª parte dessa série de mensagens que a gente vem pregando já há um bom tempo, expondo a epístola de Paulo aos Efésios. A nossa intenção é que os irmãos cresçam bastante no conhecimento dos assuntos de cada um desses livros. A Bíblia inteira tem um assunto só, vai nos apresentar tudo quanto é possível conhecer de Deus e vai apresentar também para nós o que nós somos, porque o homem é tendencioso a imaginar que ele é muito mais do que realmente seja, ou de que vale muito mais do que realmente vale. E a história bíblica serve para nos chamar a atenção para uma realidade que às vezes parece bastante cruel, de que nós não somos essa bala toda que matou Kennedy, não. E que sem a graça salvadora do Senhor manifestada e derramada sem reserva sobre a nossa vida, nós não seríamos nada. Sem Jesus não somos ninguém. Palavras dele mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Eu vou ler o texto na revista atualizada, que é a maioria da versão que todo mundo tem, mas na hora da exposição eu vou usar o texto da NAA, que alguns irmãos já têm também, e traz um português bem mais contemporâneo para nós. Vamos à leitura? O fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vejam prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos
uns aos outros no temor de Cristo. A revista atualizada traz o termo impudicícia, né? Quando a gente traduz esses termos do português de Portugal, e ainda por cima bem arcaico, bem antigo, né? Chega aqui no Brasil do século XXI, fica duro de traduzir, de interpretar, mas traduza melhor como imoralidade, essa palavra aí. Quem tem a Bíblia NAA já está com essa vantagem, a NVT também já fez essa correção. Então o texto fica bem assim, o versículo 3, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. O termo grego que é usado para essa palavra aí é o termo porneia. Essa palavra porneia é a palavra que vai dar origem aqui no português, a gente conhece como pornografia, por exemplo. Essa palavra porneia, genericamente, é que traduz todo tipo de manifestação ou ato sexual ilícito, seja fornicação, adultério, prostituição, homossexualidade, qualquer coisa que não seja o sexo entre um homem e uma mulher casados entre si, essa palavra porneia é que traduz. Ele começa essa nova sessão, esse capítulo 5 da Epístola aos Efésios, enumerando 3 situações, segundo as quais certamente aquela igreja de Éfeso pedia naquele momento uma atenção especial, pelo que nós não temos motivos para crer que seja muito diferente da situação vivida por nós hoje. Ele vai tratar aí então de 3 situações: da porneia, ou seja, a imoralidade, da impureza e da avareza. Vamos nos empenhar para traduzir essas 3 palavras ou situações, que as palavras são tão complexas que podem ser traduzidas por uma situação inteira e não por uma coisa só, para ver se a gente absorve bem o ensinamento que ele vem trazendo aqui. Primeira situação que certamente está sendo experimentada naquela cidade, é bastante comum a religiosidade daquele povo. É na cidade de Éfeso que se encontra, vamos dizer assim, o maior templo religioso daqueles dias, de que se tenha conhecimento. Depois, na China, vai aparecer templos maiores para o budismo. Depois, na Arábia Saudita, vai aparecer templos maiores para o Islã. E assim, e por aí vai. Mas na época não havia nada de tão suntuoso quanto o templo à deusa Diana dos Efésios. O culto a essa deusa envolvia o comando de sacerdotisas, de mulheres dadas ao ensino e à pregação naquela religião, regado por bebedeiras, era bastante comum. Também há orgias sexuais, era parte do culto, essas orgias também. Então, muito provavelmente, numa cidade daquela, onde o evangelho está bombando, um monte de gente está ouvindo a pregação da palavra de Deus e se chegando à igreja do Senhor. E alguns deles, podemos até dizer quase todos eles, porque é a grande religião do local, vindo dessa religião, dessa adoração a essa deusa Diana dos Efésios, onde é comum a bebedeira, a embriaguez desenfreada, por isso que nós vamos ver aí no versículo 18 uma repreensão à embriaguez pelo vinho, e também há essa questão das orgias sexuais. Imagine a camarada que foi criado naquela cultura, que aquilo faz parte da vida dele, é inerente à vida dele, e ainda por cima tão impregnado como algo religioso. Você sabe, você é a melhor testemunha. Nós aqui, todos, somos maravilhosas testemunhas no que diz respeito a mexer nos nossos costumes e tradições religiosas. É ou não é? A gente acreditava em determinada coisa, a gente praticava determinado culto, e quando alguém pela primeira vez falou para nós, olha rapaz, isso aí não agrada a Deus,
Isso aí não é cristianismo, isso não é um culto ao Senhor Jesus. A gente se armou, ficou bravo, feito uma onça. Foi ou não foi? Queria bater no irmão, era ou não era? Às vezes o irmão não tinha nem aquele tato todo para tratar dessa questão com a gente. E o certo é que, de alguma maneira, a gente se sentia ofendido porque estavam falando mal da nossa religião. Era ou não era? Glória a Deus que a luz do Evangelho brilhou em nossos corações, nossos olhos se abriram e a gente abandonou aquelas práticas e por isso estamos aqui. Mas então entenda, mais ou menos da mesma maneira, o camarada abandona aquele culto antigo, se achega para a igreja, mas é preciso ouvir da boca do apóstolo essas repreensões. E ele vai fechando, apertando mais o cerco, a gente vai tocar nisso aqui já já. E ele começa logo pelo ponto mais, vamos dizer assim, mais complicado de lidar. Mexer com a sexualidade das pessoas. Dureza, né? Logo de cara são assuntos que o próprio que vai abrir a boca para falar já não se sente à vontade. A gente não gosta de tocar nesses assuntos. É algo de foro muito íntimo de cada pessoa. Mas é precisamente por aí que ele começa. Que a imoralidade sexual e depois, a impureza. Vamos traduzir melhor essa impureza. Essa impureza está relacionada a uma linguagem imprópria no falar. Um palavreado e conversações ruins, prejudiciais. Prejudiciais a todo mundo, tanto a quem fala quanto a quem escuta. Então, quando ele vai falar na imoralidade, ele já fala na imoralidade na própria prática, na prática da imoralidade, quando ele usa o termo porneia, a imoralidade sexual propriamente dita. E alguém pode pensar, não, mas eu já abandonei essas coisas, eu não mexo com isso. Pois é, mas se conta uma piadinha de mau gosto, se conta uma piadinha pornográfica, se conta uma piadinha que envolva esse tipo de, vamos dizer assim, mau comportamento, já está agindo com impureza. Paulo está requerendo daqueles irmãos uma boca pura, uma boca da qual saiam palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que constroem e não que destroem, palavras que animam e não que esmorecem, palavras que levantam e não que derrubam, palavras que abençoam e não que amaldiçoam. Então ele está dizendo, nem faça essas coisas e nem fale dessas coisas. Não seja cúmplice com elas. Não dê risada da piada suja que alguém contou perto de você. Se você está numa condição que pode sair de perto, quando o camarada começou a contar a piada suja, saia. Se a situação está numa delicadeza tal que não dá para você sair, feche tua cara. Não sorria, não aprove, não tome parte nisso. Estão entendendo, amados? E a terceira palavra que ele vai usar, a avareza. Essa é outra palavra que no nosso português precisa ser melhor trabalhada. Quando ele cita o termo avareza aqui, ele está falando da sórdida ganância, ele está falando da cobiça, do cobiçar o que é alheio, fere um dos 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20:17, não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, e nada do patrimônio do teu próximo. Não cobice nada de ninguém. E o mandamento ainda vem acompanhado com recomendações. Essa avareza a qual ele se refere abraça também a inveja, o preocupar-se com a vida alheia, o preocupar-se com algo que alguém tenha, que alguém adquira, ao passo que nós não. E principalmente quando nos julgamos nós mesmos mais merecedores do que aquele outro. Estão entendendo, amados? A esse tipo de avareza que ele está fazendo referência. Amém? Quando ele diz isso, então nesses versículos 3 e 4 acompanha a recomendação. Note que no versículo 3 ele diz que a imoralidade sexual, toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Então há um contraste entre o que convém, e agora vamos ver, e o que não convém. Verso 4.
não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Se a sua Bíblia, você não tem muita reserva com a Bíblia e você rabisca ela igual eu rabisco a minha, você pode sublinhar aí, ó, o primeiro contraste nessa pregação de hoje que a gente vai ver. O que convém a nós contra o que não convém a nós. Amém? Versículo de número 5, o 5 e o 6, que vai apresentar aí as consequências dessa situação, né? Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, olha aí que ele repete as 3 situações. O imoral, o impuro e o avarento. Estão entendendo? Nenhuma pessoa que seja imoral, impura ou avarenta, aí ele apresenta mais uma característica da cobiça, da avareza. Porque a avareza é... O que está escrito aí? A avareza é idolatria. Imagine como é que fica a tua situação. Você que no passado tinha suas imagenzinhas e adorava aquilo e fazia festejos para aquela imagenzinha e aprendeu que aquilo era idolatria e quebrou, jogou fora, abandonou aquilo. E imagina, cogita no seu coração que você abandonou a idolatria, que você não é mais um idólatra e de repente você se depara com essa situação. Talvez aqueles irmãos lá de Éfeso estivessem vivendo exatamente isso. Abandonaram o culto da Diana dos Efésios, não praticam mais aquela imoralidade, abandonaram a linguagem impura no falar, mas ainda cobiçam o que é alheio, ainda são dados à inveja, ainda são avarentos, ainda alimentam a usura. Vocês sabem o que é usura? Um indivíduo, como se diz lá no Goiás, usurento. Aqui a gente chama de canguinha, unha de fome, mão de vaca, murrinha. Mão de vaca é até duro falar, né? Que é uma comida até gostosa, uma carne arrumada, né? Vocês, a usura, que também é pecado, ela engloba uma boa tradução dessa palavra que ele usa para avareza. Então ele vai dizer que essa avareza também é idolatria. E de repente você se depara com a situação, mas eu sou um evangélico, eu não tenho imagenzinhas, eu não adoro essas coisas, eu não sou idólatra. Se você é avarento, você é idólatra. Pouco importa se tem imagenzinha na tua casa ou não. Certamente, Paulo viu a necessidade de tocar nesse assunto com aqueles irmãos de Éfeso. E com certeza, se foi útil para eles, se foi bom para o tratamento deles, certamente será bom para o nosso tratamento também. Amém, queridos? Sem herança no reino de Deus, é o que ele vai dizer no final, né? Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Traduzindo, não tem a salvação. A salvação do Senhor não alcançou essa pessoa se ela ainda é dada à avareza. Dureza, hein, queridos? Puxa vida, mas o cara já deixou tanta coisa para trás, né? Pois é, mas sempre tem uma coisinha que ainda lhe falta, né? Como no caso daquele jovem rico, né? Verso 6. Prestem bem atenção nessas palavras, meus irmãos. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Que coisas? A imoralidade, a impureza e a avareza. Por que ele está dizendo não se deixem enganar? A igreja era bem novinha, ela estava nascendo. Eu comentava isso com a Vera hoje em casa. A igreja era bem novinha, mas ela já estava carregada de falso ensino por parte de alguns pseudo-pastores.
A igreja não tinha, nessa ocasião aqui, a escritura de Efésios, vamos atrasar ela ao máximo. Se você botar ela lá para o ano 60, a igreja tinha 30 anos de existência, no máximo. E ela já sofria com a má pregação. Não se deixem enganar por palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os que praticam essas coisas. Já era ensinado naqueles dias um cristianismo nominal. Um cristianismo de boca. Apenas de boca. Eu sou servo de Deus. Mas e as obras que comprovam isso? Tinham não. Já havia no meio da igreja daqueles dias um movimento fortíssimo denominado gnosticismo. O Evangelho de João, as Epístolas de João, muitos escritos do apóstolo Paulo, de Judas, de Pedro, ora foram completamente escritos para combater os ensinos desses camaradas, ou tinham detalhes no meio do livro para combater o ensino desses cristãos. A igreja era bem novinha, o crente já tinha que fugir do judeu, já tinha que fugir do romano, já tinha que fugir do grego que adorasse os seus deuses em cada uma das situações especiais que a igreja passava, mas todos esses inimigos eram externos, eles perseguiam a igreja pelo lado de fora. E ainda tão novinha, ela já começa a experimentar o desafio de encarar um inimigo que não está do lado de fora, estava do lado de dentro. Ensinando errado. Uma estratégia tremenda do Satanás, que tem feito vítimas desde sempre e vai continuar fazendo até o dia da vinda do Senhor. Esse cristianismo relaxado ensina que o cristão pode viver de qualquer jeito. Basta você abrir a boca e dizer que crê no Senhor Jesus. Basta você abrir a boca e dizer que Jesus é Senhor de sua vida. Mas o viver prático pode ser levado, pode ser vivido de qualquer maneira. Meus amados irmãos, como essa crença tem feito estrago no meio do povo de Deus. Como tem feito estrago no meio da igreja. Como tem gente morta pensando que está viva, baseado nessa enganação. De que se pode viver de qualquer jeito. Diz que é crente, mas é sexualmente imoral. Diz que é crente, mas tem a linguagem impura no falar. Diz que é crente, mas é um idólatra avarento. E a advertência da Escritura, porque Deus é um Pai amoroso, batendo na nossa cabecinha aí, ó. Fique esperto. Não se deixem enganar por palavras vazias. Atualmente a igreja está sendo bombardeada com uma pregação vagabunda de um evangelho que pega o ser humano e eleva a alturas incalculáveis. Que você é precioso, que você é um tesouro, que você é uma joia, que você é um príncipe, uma princesa, que você é cheiroso, é maravilhoso. Cuidado com esse evangelho é mentiroso, é falso, é fajuto, não é verdadeiro. Nós fomos chamados para ser servos, fomos achados mortos. Ele nos deu vida, nos transportou, nos assentou nas regiões celestes em Cristo Jesus, quando deveríamos estar no inferno. E aparece um bando de mequetrefe dizendo que você é precioso, maravilhoso, gostoso, amoroso. E você acredita nisso. Não acredite. Nós somos seres decaídos, todos nós, sem exceção. 100% carentes, dependentes da graça de Deus sobre nossas vidas. Amém, amados? Se você não entender isso, você não dá o primeiro passo na compreensão da mensagem cristã. E vai levar uma vida de engano, enganando e sendo enganado. O ponto de partida é esse. Nós fomos achados perdidos. Nós nunca aceitamos Jesus. Ele nos escolheu, sabe-se lá por quê?
Ele nos resgatou. Foi Ele que nos achou, não fomos nós que achamos Ele. Quem estavam perdidos éramos nós e não Ele. Amém? Vamos entender isso para a gente começar a ficar de boa. Versículo de número 7. E até comentar mais um pouco do 6, mas deixa para lá, vamos para frente. Daquilo que eles fazem. Eles quem, amados? Os filhos da desobediência. O que diz no versículo 6? Aqueles sobre os quais a ira de Deus permanece. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Esses que está se referindo. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não participe. Não tome parte. Não bata palma. Não dê risada. Não goste. Não tente ser politicamente correto, aquele que de alguma maneira tem que agradar todo mundo. O evangelho não é agradável. O evangelho agradável levou Jesus para a cruz. Isso não antes de ser terrivelmente perseguido e por diversas vezes haver tentativa de seus opositores em apedrejá-lo ou de alguma maneira lançar mão sobre ele, mas não pegaram porque não era a hora. Nenhum dos apóstolos de Cristo, talvez à exceção de João, sofreu uma morte tranquila. Todos foram martirizados por causa do evangelho. Não existe evangelho doce, açucarado, meloso. O evangelho confronta. É a palavra que vem de encontro a nós dizendo: ei, pecador, você carece de arrependimento. Não adianta querer ser bonzinho. Ser bonzinho é ser verdadeiro. Ser bondoso é ser verdadeiro. Ser autêntico. Não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E aqui ele apresenta mais um contraste. Trevas no passado, luz no presente. No passado vocês eram trevas, nós éramos trevas. Agora somos luz. A luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo brilhou em nós. Nossos olhos foram abertos. Nós não vivemos mais sob engano. Nós não podemos mais ser enganados, meus amados irmãos. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Bondade, justiça e verdade. Nisso consiste o fruto da luz. Bondade. Se você é um indivíduo maldoso, está difícil. Justiça. Se você é uma pessoa injusta, ou que pratica a injustiça, ou que tolera a injustiça, ou que dá risada da injustiça, está ruim. Verdade. Se você pronuncia a mentira, se você concorda com a mentira, se você bate palma para a mentira, está difícil, amado. Notem que a palavra é dura aqui no sentido de nos advertir quanto ao não praticar e o não concordar com os que praticam. Não basta não fazer. É não fazer e nem aprovar. Pelo contrário, reprovar. Nós vamos voltar a falar disso já já. Versículo de número 11. E não sejam cúmplices, olha só, nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. O que eu acabei de dizer? Mais um contraste. Se você quer arriscar aí, risque. Terceiro contraste, só nesse pedacinho de texto que a gente está lendo. Cumplicidade versus reprovação. Não sejam cúmplices. Não sejam apoiadores. Pelo contrário, seja corajoso. Seja verdadeiro.
Seja prudente. Reprove. O que é errado carece de nossa reprovação. Verso 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. O que se faz escondido é vergonhoso. Tirando as coisas mais íntimas que a gente faz, para os casados na hora de dormir, para todo mundo na hora de ir ao banheiro, pelo menos, seja para tomar um banho, para fazer seja lá o que for, é momento em que nós nos encontramos sós. Se existe alguma outra coisa que para você fazer, você precisa se esconder, essa coisa precisa ser abandonada. Se o só abrir a boca e pronunciar já é vergonhoso, então é porque é uma obra reprovável. Precisa ser abandonada. O viver cristão não combina com o persistir na prática do erro. Precisa ser abandonado. Versículo de número 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Amados irmãos, vejam, queridos, desde quando eu ando na igreja, e tem muitos anos, a gente ouve falar nos crentes agentes secretos. Irmão 007. Quando eu era menino, a Bíblia do tamanho dessa minha aqui, já era considerada pequena, que eu lembro da minha mãe, da minha avó. Pensa numas lapas de Bíblia. Um objeto simplesmente impossível de ser carregado na rua sem que as pessoas notassem, né? Então, os crentes tinham vários apelidos, né? E um deles era de Bíblia, né? Nós éramos literalmente chamados de Bíblia. Eu não sei aqui no Nordeste, mas lá no Goiás era assim. Chamavam de Bíblia. Ah, esse camarada aí é um Bíblia, isso é um Bíblia. Certamente por causa do tamanho do livro que se carregava debaixo do braço para aqui e para ali. Então o jeito de vestir era um padrão, né? As irmãs, os irmãos tinham ali É claro que muitos excessos foram cometidos também nesse tempo. O cabelo, a roupa, o jeito de falar, o jeito de andar, mais aquela Bíblia enorme, denunciavam de longe, tá lá, aquele é um crente, lá vai um irmão. Alguns numa hipocrisia que fazia pena, mas isso a gente fala noutra ocasião. Mas o tempo foi passando e, vamos dizer assim, uma certa liberdade ou excesso de liberdade foi adentrando a igreja e nós fomos gradativamente levados a ir nos trajando e nos comportando cada vez mais parecidos com as demais pessoas, as que não são crentes, e passou a ser um pouco mais difícil de se identificar assim, quando se bate o olho imediatamente, quem fosse crente e quem não fosse. Isso envolve uma porção de coisas que talvez não seja a hora de tocar. O vestuário das mulheres, algumas acabaram exagerando demais, né? Diminuíram demais a quantidade de pano e aumentaram muito a quantidade de pele que fica de fora do pano, né? Alguns irmãos, né, que também foram uns camaradas que a gente bate o olho nele, não sabe se é um ser humano, uma vaca holandesa, mas é um pastor, tá lá, meio colorido, mano. É um homem de Deus, mas a primeira olhada causa um certo impacto. O certo é que diminuíram o tamanho da Bíblia, as bibliazinhas desse tamanhozinho que a pessoa bota no bolso aqui e ninguém nem vê. Então o cara já anda na rua, cadê a Bíblia desse crente? Dá nem para ver, né? Fora a Bíblia que a gente já usa no celular, né? Então, a maioria dos jovens aí nem com a Bíblia andam mais, né? Não carregam não.
tem a Bíblia no celular e ainda aproveita o embalo para, no que o pastor está pregando, ele tanto lê o texto da Bíblia no celular, quanto dá aquela atualizada no Face, no WhatsApp, no Instagram. É um barato, virou uma anarquia. Né? O certo é que a palavra de Deus vai sendo pregada e a gente se depara com esse texto aqui para chamar a nossa atenção, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não seja revelado. A maioria das coisas serão reveladas aqui mesmo, nesse mundo. Coisas que você imagina que estão bem escondidinho, que nunca ninguém vai descobrir, uma hora ela aparece. Sem contar a máxima de que no final dos tempos, mesmo no dia do juízo do Senhor, então aí não fica nada, tudo da vida de todo mundo será passado como um filme diante de nossos olhos, e ainda pela fé a convicção de que de Deus nada se esconde. Amém, amados? Não existe absolutamente nada que você tenha feito na vida, que você está fazendo agora, ou que você ainda vai fazer no futuro, que Deus não tenha visto. Nada passou despercebido aos olhos de Deus. Aquele pensamento que está na sua cabeça, que você não contou para ninguém, você não abriu a boca, não falou, você não pronunciou nada, mas Deus conhece. Se nós somos homens e mulheres de fé, se o nosso padrão de conduta, o nosso estilo de vida preza por essa condição, ou seja, a de fazer uso da fé, é preciso entender, pela fé, que nós servimos a um Deus vivo. Um Deus que realmente existe. Não é um Deus criado, não é uma ficção, não é algo da mitologia grega, nórdica, egípcia, seja lá de onde for, mas é um Deus real, verdadeiro e relacional. Que se relaciona com a criatura criada e mais ainda com aqueles que ele escolheu para serem dele. Ainda assim, de posse desse conhecimento, de que a luz a tudo revela, de que o nosso Deus é luz, de que não existe nada de que ele não tenha conhecimento. Ainda assim, algum de nós ainda vive sob o infame engano de que ninguém está vendo isso que eu estou fazendo. Não, mas isso aqui é o seguinte, ninguém sabe. Olha, mas isso aqui está bem escondidinho, pastor. Ninguém nem sonha. Você sabe o que é isso? Isso é a mais completa e absurda declaração de desconhecimento ou desprezo contra Deus. Ou a pessoa não conhece absolutamente nada de Deus, ou seja, se isso for verdade, Deus nunca se revelou a essa pessoa, ou ela simplesmente já recebeu essa revelação e de modo deliberado, e vamos dizer até louco, zomba de Deus, cogitando esse tipo de coisa. Como ninguém sabe, como ninguém viu, se aos olhos desse Deus vivo e verdadeiro, nada está oculto. Estão entendendo, amados? Não importa o quão maravilhosamente você tem guardado esse segredo. Se você realmente crê em Deus, você não tem segredo nenhum. E mais cedo ou mais tarde, essa coisa que você cogita ser um segredo, vai te ser uma grande vergonha. Porque se Deus realmente te ama, e eu creio que Ele te ama, se Ele realmente te quer, e eu creio que Ele te quer, mais cedo ou mais tarde, Ele vai esfregar esse segredo na tua cara, exatamente para que você caia na real, mude de comportamento e se converta verdadeiramente ao Deus vivo. Dá para você pensar nisso?
Depois dessa declaração, o apóstolo Paulo resgata de uma lapada só passagens do Antigo Testamento, citações do profeta Isaías, ditos populares comuns do judaísmo e profere isso que está aí no versículo 14. Ó. Por isso é que se diz, levanta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, amados? É disso que ele está falando. Acorda. Sai desse sono, dessa letargia, essa preguiça espiritual. Levanta, ó tu que dorme. Dureza, né? Levanta-te de entre os mortos. A situação na qual ele nos encontrou. Efésios trata disso. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida. Acorda, ó tu que dormes. Quanto crente dorminhoco nós temos, com quantos crentes dorminhocos nós convivemos. Estava no varejão do Zico ali hoje, pela manhã, comprando lá umas besteirinhas e o rapaz botou uma musiquinha evangélica. A caixa de som, ela fica, vamos dizer assim, estrategicamente planejada pelo quinto dos infernos, para virar ela no rumo do apartamento que eu moro. O dia mal amanhece e começa aquele forró, aquele ziriguidum no meu pé do vidro. E no domingo não é diferente, né? Glória a Deus que dura um pouco menos, fecha umas 10h30 da manhã. Mas o rapaz botou uma musiquinha, e eu lembro quando eu estava rasgando um pão, e a Vera chamando, ai, presta atenção, olha a letra dessa música, o que estava tocando. Um senta novinha, levanta novinha, rebola novinha para aqui, para lá. Sem contar as letras do atual repertório dessa mulherada que anda fazendo um sucesso tremendo aí no sertanejo. As letras desgraçadamente elaboradas para se cultuar o Satanás. Quais são as palavras de ordem da musicalidade desse sertanejo atual? Adultério, prostituição e embriaguez. E é só disso que se fala. Não se trata de outra coisa. É um culto à indecência, à imoralidade. A coisa é podre dos pés à cabeça. Às vezes você se envolve com um ritmo, que o ritmozinho é legal e você acha interessante, mas pare, pelo amor de Deus, um pouquinho, preste atenção na letra. Não ouça isso, não curta isso. Ouvir essas coisas é acender uma vela para o Satanás, meus amados. É cultuar o inferno. Se você toca isso dentro da sua casa, abandone, pelo amor de Deus. Para que daqui uns dias você não esteja sofrendo uma situação de rebeldia, abandono, grosseria, violência, toda sorte de indecência no meio da sua família e você com a carona para cima berrando, Deus, o que que eu fiz para merecer isso? Onde é que está Deus? Deus não deve existir, ou então ele me odeia. Agora, meu Deus, como assim? Leva uma vida de culto ao inimigo e agora o que que eu fiz? Ora, o que que eu fiz? Acorda, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amém, amados? Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Que luz é essa que não brilha? Que luz é essa que ao redor dela continua treva? Não iluminou nada. Versículo 15. Mais uma vez, o quarto contraste, olha só. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios. Está aí o contraste, qual é? Tolos versus sábios. A RA diz nécios. Nécio é tolo. Remindo o tempo. É a mesma coisa de
administrar bem o tempo. No versículo número 15. Vejam prudentemente como andais, não como tolos, e sim como sábios. A desobediência a Deus é apresentada como tolice, loucura. Provérbios 1:7. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam o conhecimento. Ou loucos desprezam o conhecimento. Aqui entre nós não tem nenhum louco. Todo mundo aqui é bom da cabeça. Todo mundo pensa, como diz os meninos, e pensa de boa. É só colocar essa pioienta para funcionar. Vai dar tudo certo, pode crer. Remindo o tempo, aproveitando bem o tempo, isso é o verso 16, porque os dias são maus. Aproveitar bem o tempo, se Paulo está dizendo que os dias dele eram maus, imagine os nossos. Com a velocidade de comunicação que a gente tem hoje, com toda a mídia à nossa disposição, os dias sempre foram maus. Desde que Adão foi expulso do Éden, todos os dias do homem nessa terra passaram a ser dias maus. Não são bons, não tem sossego, é dureza mesmo, é difícil mesmo. Aproveitem bem o tempo, não desperdicem tempo, não joguem tempo fora. Não passeiem, não gaste o tempo com aquilo que não é bênção. Não ocupe seu tempo com aquilo que Deus reprova. Em nome de Jesus, meus amados. Nós, literalmente, não temos tempo a perder. Será possível que até o Renato Russo sabia disso? E os crentes não querem saber? Não temos tempo a perder. Aproveite bem o tempo. Nada é tão traiçoeiro na nossa vida quanto o tempo. Quantas coisas você planeja de uma maneira e não faz porque o tempo não deixa. Ocorre um imprevisto e o tempo que você achava que tinha, de repente, não tem mais. Quanta gente foi sepultada essa semana, cheia de planos e coisas para fazer a semana que vem. E evidentemente não vão fazer porque morreram semana passada. Nós não temos tempo. Jesus mesmo disse aos discípulos: eu os estou enviando como ovelhas para um covil de lobos. Você acha que eles foram esperando o quê? Beijos e abraços? Ora, ora. Foram confiantemente sabendo que poderiam ser devorados. E é assim que nós nos encontramos hoje. Não temos tempo. Fazemos planos para um monte de coisa. Vou começar um curso, vou me formar, vou melhorar, vou ser promovido, vou comprar uma casa melhor, vou trocar essa moto por um carro. Isso é normal. Alguns de nós vão abandonar esses projetos pelo meio, faz parte. Alguns desses planos a gente vai conseguir colocar em prática, isso é maravilhoso. Mas, para com as coisas de Deus, não brinquem. A vida de santidade é para ser vivida hoje, é agora. Porque ela só pode ser vivida enquanto se está vivo. A partir do momento que morreu, acabou. Não dá para pensar em endireitar a vida diante de Deus amanhã. Você não sabe se está vivo amanhã. O fato de você não passar naquele curso, não conseguir aquela vaga de emprego, não quer dizer que você vai para o inferno não, meu irmão. Vai dar uma atrasada na vida, mas o ano que vem você conclui o curso. O ano que vem tu consegue aquela vaga de emprego. Daqui 2 anos tu troca essa moto por um carro. Você continua vivendo. Mas viver relaxadamente. A vida no Evangelho pode ser algo terrivelmente comprometedor. Algo do qual a gente tem que prestar contas para Deus. E em algumas dessas ocasiões, essa prestação de contas será impossível.
não deem chance ao inimigo. Verso 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Mais um contraste. Insensatez versus a sensatez de compreender a vontade de Deus. Paulo está chamando os irmãos de Éfeso para não serem insensatos. E ele vai falar dessa insensatez, certamente associando-a com um desconhecimento do que seja a vontade de Deus. Ora, para aqueles homens, para os moradores daquela cidade, boa parte deles não judeus, gregos, gentios de todas as nacionalidades, que não tinham uma lei igual o judeu tinha. Você se lembra, meu amado? Lembra? A gente vem tratando disso há vários domingos. Para aqueles homens, o conhecimento de Deus ainda é algo bem ralo, bem rasinho. Diferente do judeu, que mesmo não obedecendo, já tinha um bom conhecimento da palavra do Senhor. O gentio não tinha. Ainda assim, Paulo está dizendo que esse desconhecimento é insensatez. E que o ser sensato é conhecer essa vontade de Deus. Mesmo entre o povo de Deus, já era uma prática comum viver uma vida relaxadamente, cogitando não conhecer o que Deus realmente queria. O profeta Oséias fala disso. Em Oséias capítulo 6, verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém detém um conhecimento pleno e absoluto de Deus. Ele é infinitamente grande. O melhor teólogo que já andou nesse mundo deve ter conhecido um fiapinho assim. Imagine um pela-porco que nem eu. Ainda assim, temos a incumbência de viver todos os dias dessa vida conhecendo o Senhor, conhecendo essa vontade dele. Não dá para viver relaxadamente, atolado no pecado, fazendo besteira para todo lado e colocar a culpa disso na ignorância. Olha, eu não sabia que isso era vontade de Deus. Olha, eu estou surpreso. Quer dizer que Deus não se agrada disso? E eu vinha fazendo. Ora, amado, insensatez de não conhecer a Deus e a sua vontade é condenado pela Escritura. Nós não temos esse direito. Aqueles homens de Éfeso nem tinham a Bíblia ainda. Eles estão recebendo essa epístola de Paulo aqui. O que eles têm como Bíblia até agora é essa epístola. Esses 6 capítulozinhos aqui, ó. Certamente vão ter conhecimento do Evangelho, certamente vão receber outras epístolas depois, vão recebendo mais ministração, mais pregação da palavra e esse conhecimento vai aumentando. Nós aqui hoje não temos desculpa nenhuma. Se aqueles homens não tinham desculpa 2000 anos atrás e eram chamados de insensatos por não conhecerem a vontade de Deus, imagine nós hoje. Com tanto exemplo para seguir e com a palavra na nossa mão tão bonitinha, no nosso idioma, olha só que maravilha. Isso aqui é algo novo. Só tem 500 anos que esse milagre aconteceu. Glorifiquem a Deus por isso. Comam essa palavra literalmente e se interem da vontade de Deus para não cometer loucuras. Verso 18. E não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Olha, outro contraste. É o último contraste hoje, tá bom? Só tem mais esse. Embriaguez e a sobriedade de quem é cheio do Espírito. Vocês se lembram que eu disse no começo que o culto à Diana dos Efésios envolvia, além das orgias sexuais, também a bebedeira desenfreada, né? Lembra ou não lembra? Nós falamos disso faz tempo hoje. Pois é. Paulo volta a tocar nesse assunto. Olha, encher a cara de vinho
embriagar-se com vinho não é prudente. O vinho traz dissolução, devassidão. O camarada embriagado é um camarada devasso. Qualquer substância não produzida pelo organismo, que venha de fora para dentro do organismo da pessoa e que provoca alteração na escaraminhola, na cabeça do indivíduo, é chamado de droga. E os efeitos que essa droga provoca são os mais variados, das mais formas possíveis, dependendo de cada pessoa, e em algumas delas provoca, vamos dizer assim, uma metamorfose completa. Transforma um homem num monstro, transforma uma mulher, não vou nem dizer em quê, mas num ser terrível. Não se embriaguem. A determinação é clara, a embriaguez é pecado. Se você ainda é dado à prática de sentar e encher o pote até o zóio virar, abandone essa prática. Não perca a tua sobriedade por nada nesse mundo. O pastor não está aqui falando para você que você não pode tomar seu copinho de vinho na hora do almoço, mas é um copinho, não é um copo de alemão, não. Uma latinha de cerveja, não é uma caixa de cerveja. Você não vai ganhar nada e, pelo contrário, vai perder muito andando embriagado por aí, ou mesmo trancado dentro de casa. Não traz qualquer proveito, não tem nada de bom. Quem quer e acha bom perder a consciência tem algum problema de desvio que precisa ser tratado. Porque o homem prudente, o homem sério, ele preza pela sobriedade e não se empenha em perdê-la. E aí ele apresenta esse contraste. Diferente daqueles cultuadores da Diana dos Efésios naquele templo, que se embriagavam com o vinho, para os servos do Deus vivo, agora que ele apresenta em contraste, a determinação é para que se encha do Espírito Santo, para que se encha do Espírito de Deus, sobriedade pura. Amém, amados? Falando entre vós, se o bêbado abre a boca e fala um bocado de besteira, a diferença, o contraste que ele apresenta, é que esse cheio do Espírito Santo fala uns para com os outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando com o coração ao Senhor. Olha a diferença, hein? Enquanto que o bebum abre a boca e despeja aquele monte de asneira, não sai nada que se aproveita, é um festival de besteira. Estão entendendo o contraste entre o sóbrio e o embriagado? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o outro contraste, tá bom? Se a bebedeira é o contraste, se a bebedeira é comparada ao abrir a boca em impurezas e pronúncia de tudo que é desagradável, a mesma situação se estende à questão da avareza, da cobiça e da inveja. É o querer ter mais do que o que se tem, não com aquela ambição saudável. Não, eu ando de bicicleta, eu quero ter uma moto. Isso é saudável. Contanto que você seja maior de idade e tenha condições para isso. Não, eu não aguento mais tomar sol na cabeça, eu não quero mais moto, eu quero um carro. Vou trabalhar com um carro. Isso é bom, é bênção. Nós estamos falando aqui da sorte da ganância, que é condenada pela palavra. Essa, uma vez abandonada de nossa vida, é que faz com que você ande em todo tempo dando sempre graças a Deus. É o oposto da avareza. É o contraste da vida de cobiça. Dando sempre graças a Deus por tudo. Como quem é verdadeiramente grato a Deus pelo que tem. Senhor, eu precisaria de muito mais coisas. Mas o que eu realmente dependo é do Senhor. É da presença do Senhor na minha vida. E essa eu tenho. Então eu glorifico o teu nome, eu te agradeço. Glória a Deus pelo que eu tenho.
louvado seja Deus pelo que eu tenho. E vamos trabalhar, e vai dar certo. E mais para frente a vida dá uma melhorada. Aqui melhora um dia, piora outro. Num dia a gente ganha, no outro empata. Torna a ganhar, no outro perde. E assim é a vida, mano. Não podemos nos esquecer de Deus quando alcançamos grandes vitórias, imaginando, é porque eu sou bom, eu sou o cara, eu consegui. Não, glorifique a Deus. E também não se desespere quando eventualmente perca alguma coisa e diga, Deus não me ama, Deus me detesta, Ele se diverte judiando de mim. Não, glorifique a Deus do mesmo jeito. Hoje está ruim, amanhã melhora. Se hoje está muito bom, também não folgue, porque vem tempestade, tem dia de sol. Gente, essa é a vida de todos nós nessa terra. Uma vida de oscilação. A gente está numa grande montanha russa. Sabe o que é a montanha russa? Aquele brinquedinho de parque que desce uma ladeirona, sobe outra. Tem gente que vomita naquilo, desmaia, passa mal, uma maravilha. Eu detesto. Os meninos adoram. A vida é assim. E o conselho, melhor, a determinação é dando sempre graças a Deus por tudo. Por tudo. Em tudo, deem graças ao Senhor. Sempre, em todo tempo, dando graças a Deus. E o versículo 21, que eu tinha esquecido de citar, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, amados? Sujeitando-nos uns aos outros. Não sujeitando os outros a nós. Sendo servos uns dos outros. Vivendo a verdadeira e autêntica comunhão cristã. Está aí, amados irmãos, um compêndio para a vida prática de todo aquele que verdadeiramente entendeu, ouviu o chamado de Deus e veio para servi-lo. Essas são as características do servo de Deus. O abandono de uma porção de coisas, nós falamos disso semana passada, você lembra? E a prática de uma outra porção de coisas. A gente abandona coisas que nós imaginamos um tempo que nunca viveríamos sem elas. E ao mesmo tempo, passamos a praticar coisas que nunca sonhamos que um dia fôssemos praticar. É a nova vida em Cristo. Literalmente, você morreu e nasceu de novo. Nasceu para uma nova vida. E essa nova vida tem características, a maioria delas completamente opostas à antiga vida que nós levávamos. Pense nisso, encha teu coração com essa verdade e vamos ser felizes em nome de Jesus.